como texto inicial os 10 primeiros versos do capítulo 19 do livro de Apocalipse, porque elas narram um pouco do que nós queremos dizer nesta noite. Vamos falar sobre os princípios bíblicos para a música cristã. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Apocalipse capítulo 19, se encontrar, pode colocar-se em pé por gentileza, em reverência à leitura da palavra de Deus. Eu vou ler os 10 primeiros versos do capítulo 19 do livro de Apocalipse, e depois, ainda em pé, nós vamos orar. A palavra de Deus diz assim: E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos, ó Deus, a importância do que acabamos de ler. A visão da adoração no céu, ó Deus, impacta o nosso coração e leva-nos a pensar sobre como tem sido a nossa adoração aqui na terra. Sabemos, ó Deus, que esta cena de adoração na sala do trono, esta cena de adoração ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, deve inspirar, ó Deus, a forma que te adoramos aqui. E rogamos então que teu Espírito Santo nos ajude enquanto estudamos a tua palavra e nos dirija. E é o que pedimos a ti em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, princípios bíblicos para a música cristã. Esse Salmo número 19, ele narra, então, uma cena de adoração no céu. Ele narra uma cena de adoração diante do trono de Deus. E aqui o Senhor Deus está sendo glorificado, está sendo exaltado na sua glória. O Senhor Jesus Cristo está sendo exaltado. E o final do verso 10 diz: Adora a Deus. Nós adoramos ao nosso Deus através de lábios que confessam o seu nome. Nós adoramos ao nosso Deus por duas coisas essenciais. Nós adoramos ao nosso Deus por aquilo, nós o louvamos, em primeiro lugar, por aquilo que Ele faz por nós. E nós o adoramos pelo Deus que Ele é. E nós fazemos isso através das nossas vozes. Nós fazemos isso através dos nossos cânticos, da nossa música. Então é importante, irmãos, que nós sigamos princípios bíblicos para que a nossa música, o nosso louvor, a nossa adoração seja algo que realmente glorifique o nome de Deus e que seja de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. É importantíssimo que as coisas andem assim. Observando isso, eu posso dizer aos irmãos, e algum tempo atrás, eu não sei exatamente, um pouco mais de um ano atrás, enquanto estudávamos o livro de Efésios, nós tocamos em algumas questões que envolviam a música cristã. E hoje eu gostaria de retomá-las e dizer algumas questões que envolvem isso. Na nossa escola dominical nós não temos os jovens presentes aqui, eles têm a classe dele, então nós agradecemos por os jovens estarem aqui também. Se você me pergunta qual é o meio pelo qual Satanás mais tem se utilizado para trazer heresias para o seio da igreja,
sem sombra de dúvida, o meio que Satanás mais tem utilizado para trazer questões que não são verdadeiras, para levar até mesmo os verdadeiros filhos de Deus a crerem em questões que Deus não disse, é a música. A música é o principal instrumento do inimigo para fazer com que adentrem na igreja questões que, se não fossem através da música, nós não aceitaríamos que adentrassem. A música tem sido usada, infelizmente, por Satanás, infelizmente para nós, para que os crentes, os filhos de Deus, acreditem em certas coisas que Deus não disse e para esquecerem algumas coisas que Deus tão bem nos disse. Então, a música pode servir e serve para a edificação do povo de Deus, mas a música também pode servir para enfraquecer o povo de Deus. Por isso nós temos que ter convicção de quais são os princípios bíblicos dentro da questão da música na igreja, da música cristã e da forma então que Deus quer que nós a utilizemos a fim de glorificar o teu nome, porque o verso 7 de Apocalipse 19 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Então a música, ela serve para o nosso regozijo, para a nossa alegria e para que Deus então seja exaltado entre nós. Mas quando o inimigo então ele usa da música, ele quer retirar essa glória de Deus. O objetivo então de Satanás, quando usa da música para trazer heresias, ou seja, para negar as verdades bíblicas ou para colocar dúvidas sobre elas, o seu propósito final é impedir que o nome de Deus seja glorificado entre nós. Sabe que nós temos dois objetivos centrais na nossa música, dois temas centrais. E aquilo que nós cantamos, ela tem que servir para duas coisas. Para exaltar, primeiramente, a obra do Senhor Jesus e também a pessoa do Senhor Jesus. Então nós temos um tema para cantar. E o tema que a igreja canta é exatamente a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a glorificação do seu nome. Eu quero começar aos irmãos falando desse assunto, mostrando como no transcorrer das últimas décadas o inimigo tem utilizado da música para introduzir heresias na igreja. E há, acredite isso, uma questão histórica nesse fato. Até algumas décadas atrás, há mais de um século atrás, a igreja basicamente cantou hinos teológicos. As igrejas espalhadas por esse mundo cantaram hinos que glorificavam a Deus e a sua obra. Se você tem aí um cantor cristão ou puder depois verificá-lo, você vai verificar que boa parte dos hinos do cantor cristão, eles têm mais de 100 anos. Alguns, como o hino Castelo Forte, eles têm em torno de 500 anos que foi escrita a sua letra. Então, durante séculos, e no caso desse hino que eu citei, durante pelo menos 5 séculos, a igreja vem adorando a Deus através de músicas que foram compostas baseadas na palavra de Deus. No século XIX, esse estilo então e formato, ele recebeu um nome, que nós hoje usamos como música gospel, ou seja, como uma música para o meio cristão. E esse estilo, esse formato, então, eles tiveram uma mudança, aproximadamente em meados do século XIX. Há um personagem que está intimamente ligado com a mudança que ocorreu. Temos a imagem aí, Juninho, Ira David Sankey. Ira David Sankey é um homem. Ele era um cantor e compositor que alcançou alguma fama à sombra das campanhas evangelísticas deste pregador, D.L. Moody. Moody, ele era reconhecido como um grande pregador nos Estados Unidos, pregou na Inglaterra também, e Sankey foi quem acompanhou as conferências evangelísticas de Moody como músico das suas conferências. Então ele atingiu proeminência através disso. Sankey, ele desejava um estilo de música mais simples, popular e apropriado ao evangelismo do que os hinos clássicos cantados nas igrejas. Então, no tempo de Sankey, no tempo de Moody,
os hinos do cantor cristão eram basicamente aquilo que a igreja cantava. E Sankey entendeu que as coisas poderiam ter aí uma mudança. E foi através desse homem que realmente se deu início a uma mudança, que daí nós entendemos como chegamos ao estado atual. Ele começou a escrever canções curtas e com refrãos, seguindo o estilo popular em seus dias. Seu estilo entrou no gosto das igrejas no princípio do século XX, e a partir daí poucos hinos no formato tradicional foram escritos ou acrescentados aos hinários. Então, o que Sankey fez foi criar aquilo que nós chamamos hoje de cânticos, hinetos ou corinhos. Não que eles não existissem, talvez antes dele, mas foi através dele que eles tiveram uma certa proeminência. Eu uso um exemplo com os irmãos. O último hino acrescentado ao hinário, sabe qual foi? É aquele que nós cantamos, Quão grande és tu. Sendo que as primeiras estrofes dele foram escritas em 1886, há quase 125 anos atrás. E a última, em 1940. Então, o último hino acrescentado ao hinário tradicional dos cristãos foi acrescentado há 7 décadas atrás. O mais famoso dos hinos de Sankey é as 99 ovelhas. 99 ovelhas são seguras no curral, mas uma delas se apartou do aprisco pastoral. Ele está no cantor cristão. E é interessante a forma que Sankey ele escreveu esse hino. Sabe como foi? A letra desse hino era um poema que uma menina havia escrito e publicado num jornal. E conta a história que um pouco antes de um culto da Conferência Evangelística de Moody, ele encontrou esse recorte de jornal, e como um excepcional músico que era, ele compôs essa música através dessa letra deste hino. Sankey, ele quebrou um paradigma, vamos dizer assim, que reinava até o seu tempo. Até o tempo de Sankey, apenas teólogos escreviam hinos para que a igreja cantasse. Ou seja, apenas pessoas com grande conhecimento ou com um conhecimento bem fundamentado da teologia bíblica escreviam hinos para que a igreja cantasse. Sankey não era um teólogo, ele era um músico. Então, até Sankey, quando você escrevia um hino de louvor a Deus, você tinha todo um procedimento teológico para saber se a letra daquele hino estava de acordo com aquilo que a Bíblia dizia. Então, o centro estava na letra do hino. Sankey inverteu um pouco as coisas. Ele passou a escrever letras que fossem de fácil assimilação. Sabe como nós falamos hoje? Aquela letra aqui gruda na sua mente. Aconteceu com você? Você ouvir uma música e parece que gruda como um chiclete? Esse era o objetivo dele. E ele fez isso. Hinos mais simples, que a letra e o refrão fossem tranquilamente gravados na mente das pessoas. Eu quero com isso usar um exemplo da palavra de Deus. 1 Reis capítulo 4, verso 31. A Bíblia fala de 3 homens, de um homem. Depois em Crônicas fala de 3 homens. Diz assim, 1 Reis, era mais sábio que todos os homens, mais sábio que Etã, Ezraíta e do que Emã. Fala de 2 homens aqui. Em 1 Crônicas 15, 19 diz, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Então aqui a Bíblia está falando da sabedoria desses 3 homens. Asaf é o Asaf do Salmo 73. Aquele que dirigia o louvor na congregação de Israel. E Emã e Etã são aí homens que também são envolvidos com a música em Israel. E a Bíblia chama eles de homens sábios. A Bíblia sempre se preocupou com isso. E a história bíblica demonstra que a música ficasse a cargo de homens sábios, que compusessem os hinos e cantassem o que a Bíblia diz. E aqui uma questão muito interessante, alguns têm dito assim do nosso tempo, ou você canta aquilo que você acredita, ou você acredita naquilo que você canta. Você consegue entender a diferença? Ou você canta aquilo que a Bíblia tem dito e nós cremos, ou nós passaremos a acreditar aquilo que cantamos, mesmo que não esteja baseado na palavra de Deus. Então a preocupação sempre foi essa, de que aquilo que cantamos seja
estritamente baseado e venha das Escrituras. Cantar aquilo que Deus tem dito sobre ele e sobre a sua obra. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os problemas, então, da música contemporânea. Eu não quero tratar especificamente dos problemas de forma, ou seja, do andamento da música, das melodias que a música contemporânea tem usado. Mas eu quero usar esse tempo para falar aos irmãos a respeito do conteúdo da música contemporânea. E principalmente sobre a falta de conteúdo bíblico que temos observado na música contemporânea. A partir de Sankey, a música evangélica passou a valorizar menos o conteúdo e mais as emoções descritas e produzidas pelas letras cantadas. Antes de Sankey, os hinos visavam o intelecto humano, apresentando verdades teológicas. Então, antes desta reviravolta que houve, dessa mudança de rumo que houve na música cristã, os hinos, eles estavam direcionados ao nosso intelecto, para que nós compreendêssemos coisas sobre Deus, e entendêssemos, cantando, quem é o nosso Deus, que cantássemos verdades sobre o nosso Deus. A partir desta mudança de rumo em Sankey, então, os hinos, eles não visam tanto a questão intelectual, para que compreendamos o que cantamos, mas sim a questão emocional, para então gerar emoções, produzir emoções através daquilo que é cantado. Então houve essa mudança. Eu quero usar com os irmãos, com todo respeito, as músicas que eu vou citar, com todo respeito àqueles que o escreveram, mas a Bíblia diz que nós devemos ser criteriosos em tudo que fazemos. A Bíblia, ela elogia os bereanos, porque eles iam à Bíblia para ver se as coisas realmente eram assim. Então, não há nada aqui pessoal, eu não sei nem quem escreveu as músicas que eu vou citar a você, eu peguei diversos exemplos, e dentre os diversos exemplos que eu tomei esses que eu vou usar com vocês hoje. Então, talvez você até saiba quem escreveu ou quem cante, certo? Não me preocupei com isso, porque não quero nenhum tipo de ataque pessoal a essas pessoas, mas trabalhar com o nosso entendimento a respeito do que a Bíblia tem nos dito. Use um exemplo, por exemplo, eu vou usar primeiro um exemplo do cantor cristão. O hino 125 do cantor cristão, o tema dele é redenção. Ele diz assim: minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Então aqui, o autor está usando como base da redenção, praticamente no hino, cada estrofe vai falar sobre aspectos da redenção. Então ele diz aqui que a redenção foi efetuada com amor, que a redenção nos livra da escravidão e que a redenção tem base no sangue de Jesus. Tudo isso é bíblico, tudo isso é teológico, tudo isso é doutrina. Então ele diz assim: com base nessa doutrina, na redenção eu estou firmado, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. A imagem que ele passa é exatamente de um Jesus redentor, de um Jesus que livra da escravidão do pecado. Observe se essa segunda estrofe não fala da nossa experiência como crentes. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus. O Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. É a verdade sobre nós. Ou seja, Jesus Cristo nos libertou através do seu sangue. A terceira estrofe diz: para a minha justificação, o esforço meu foi todo vão. É a verdade bíblica. Nenhum de nós pode alcançar a nossa salvação. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. Ou seja, isso é bíblico, é doutrina bíblica. Jesus realmente deu o seu sangue para a nossa redenção. Então o convite para terminar: vem alma opressa descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Esse hino foi escrito por esses homens que viveram no século XIX, 1840 a 1907. Ou seja, mostrou a compreensão que eles tinham desta questão da doutrina bíblica e do que Deus tem a nos dizer sobre o que cantamos. Agora, eu quero usar alguns exemplos daquilo que nós temos encontrado sobre aquilo que, infelizmente, algumas igrejas têm cantado. Então, eu quero, como eu disse, nada pessoal contra quem escreveu ou contra quem canta, não é esse o objetivo, não há nenhuma questão pessoal, mas observarmos como há uma mudança de visão entre aquilo que temos cantado e entre aquilo que encontramos muitas vezes as pessoas cantando.
primeiro exemplo diz: onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar. É chegada a minha hora, o meu silêncio já acabou. Eu ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida. Notem que eu coloquei em maiúsculo todas as vezes que a pessoa que escreveu referiu-se a si próprio. Meu, minha vida. Ou seja, quem é o centro quando você está observando ali? O segundo exemplo diz assim: mestre, eu preciso de um milagre. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Remove a minha pedra, me chama pelo o meu nome, não é? Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Se Jesus ressuscitasse os seus sonhos antes de você crer em Cristo, como seria? Você percebe o que as pessoas estão cantando? Qual é o objetivo disso? O terceiro exemplo diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe o teu azeite em minha dor. E o quarto exemplo é um exemplo também disso. Diz assim: você é um escolhido, a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. São exemplos de questões que trazem uma ênfase muito clara. A ênfase dessas letras sempre está naquilo que eu sinto, naquilo que eu preciso, naquilo que eu entendo como melhor e naquilo que eu desejo para aquele momento. Qual o problema disso? É esta ênfase no eu, em mim mesmo. Quando nós lemos o Salmo 19, você vê que o objetivo da adoração na sala do trono é a glorificação do nome de Deus. Deus precisa ser exaltado. Quando a igreja reúne-se, o objetivo da igreja ao cantar louvores a Deus é exaltar o nome de Deus. É para que enquanto estamos aqui, as pessoas que estejam junto conosco saibam que nós queremos que o nosso Deus seja exaltado. Mas notem que todos os exemplos que eu usei com os irmãos, há uma exaltação do eu, há uma centralidade do eu, e não de Deus. É isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Você viu como é fácil trocar de um teocentrismo para um antropocentrismo, para um egocentrismo. Tirar Deus do centro do louvor e colocar os meus desejos. Agora, isso, irmãos, agrada ao nosso próprio coração. Isso agrada a mim mesmo. Isso agrada ao meu espírito. Sinceramente, olha, se você escuta cantando isso, parece que isso durante um certo tempo dá um up, não é? Você se ergue, estava triste, estava abatido e se animou. Realmente a música tem esse poder. Mas notem o preço que você precisa pagar por isso. Tirar Deus do centro e colocar sua própria vontade. E o que a Bíblia mostra é que isso nunca dá certo. Jamais dá certo. Não dá certo tirar Deus do centro da nossa vida e colocar outras coisas. Eu vou usar um outro exemplo agora. A letra diz assim: como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar. Vou sair de onde me mandar, vou para onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e todos os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda a vida que eu ganhar será do rei. Sabe qual é o problema aqui? Quem escreveu o hino se apropriou de uma promessa feita pessoal e unicamente a Abraão, como se fosse uma promessa universal para todos nós. 28 vezes essa letra usa o pronome possessivo, eu, minha, meu. Você notou falta de alguma coisa na letra dessa música? Alguém notou falta de alguma coisa? Se 28 vezes cita eu, minha, meu, o nome de Jesus não é citado nenhuma vez.
O autor destaca seus sonhos, seus desejos, suas ansiedades, mas nunca cita que Jesus é suficiente para todos nós. Então é esse o cuidado que devemos ter. Em terceiro lugar, há uma questão nessas letras de falsas promessas. Observe, por exemplo, o exemplo que eu estou citando agora. Diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste. Aquele que tem a fé de Abraão. Bonito, né? Como um poema é até bonito. Mas compare isso que está escrito com Hebreus 11:39. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então está em clara contradição com aquilo que a Bíblia está dizendo. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Mas Hebreus está dizendo que os heróis da fé morreram sem alcançar a promessa. Observe isso. E ele completa dizendo que eles estão aguardando que nós alcancemos, para que todos juntos seremos abençoados. Ali parece que está se trabalhando com um tempo que pertence só a Deus e não a nós. Jamais a nós. Então, temos que ter cuidado com falsas promessas. E, em quarto lugar, ter cuidado com a ênfase nas emoções apenas. Eu vou ler aqui uma descrição de algo. Isto é um treinamento dado em igrejas, para que as igrejas aprendam a fazer o chamado louvor e adoração. Isso não é dito para as pessoas na igreja, mas quando as pessoas são treinadas, elas recebem esse tipo de orientação. Escute só. A música é limitada exclusivamente aos cânticos de louvor, com letras projetadas no telão e não cantadas a partir de um livro, para que o adorador tenha plena liberdade de responder fisicamente. Cada cântico de louvor é repetido muitas vezes. É o único sinal de que estamos indo para o único sinal que estamos indo para o próximo cântico é a mudança de projeção. Não há qualquer anúncio ou comentário entre as canções. Na verdade, ninguém dirige as músicas para que o louvor seja espontâneo. A música começa devagar e suave e aumenta de forma gradual e constante, num crescendo de 45 minutos. Cada cântico possui um tom emocional mais poderoso que o anterior. No decorrer de 45 minutos, o poder emocionante da música aumenta a níveis quase imperceptíveis, do brando e suave para uma intensidade motriz e poderosa. No início, todos estão sentados. À medida que o fervor vai crescendo, as pessoas respondem naturalmente. Primeiro levantando as mãos, depois ficando em pé, ajoelhando-se ou prostrando-se no chão. No fim do período de adoração, metade da congregação está no chão. Muitos deitados de bruços e contorcendo-se de emoção. A música foi cuidadosamente, propositadamente trazida a este nível de emoção intensa. Algumas pessoas acham que este é o verdadeiro propósito do louvor congregacional: elevar as emoções a um fervor intenso. Quanto mais intenso for o sentimento, tanto mais as pessoas se convencerão de que adoraram verdadeiramente. Você entendeu o que nós lemos? Qual é o propósito que tem se dado a isto? Há questões e ênfase nas emoções. Em todas essas questões que foram faladas, em nenhum momento se deu ênfase específica ao conteúdo do que se está cantando, mas se deu ênfase àquilo que estamos sentindo. Então, a maneira de confirmar a presença de Deus seria o êxtase emocional e não o convencimento trazido do Espírito Santo ao meu coração. Notem bem tudo isso que é feito. Muitos dos cânticos dizem que o Senhor é grandioso e digno de louvor, mas nenhum deles afirma realmente por quê. Não importa. O objetivo é mexer com as emoções. O objetivo não é focalizar nossa mente em qualquer aspecto particular da grandeza de Deus. Na verdade, mais tarde no sermão, o pregador nos alerta sobre o perigo de seguirmos a mente e não o coração, em qualquer aspecto de nosso relacionamento com Deus. E é para isso que tem sido usado a música na igreja, para elevar as emoções, para que as pessoas entrem num verdadeiro êxtase emocional e não numa verdadeira comunhão com Deus.
Então eu quero terminar trazendo 4 princípios bíblicos para avaliarmos a nossa música. 4 questões que nós temos que ter bem clara na nossa mente enquanto adoramos o nosso Deus. Observe a primeira. O nosso louvor, a nossa música, precisa ser centralizada em Deus. Irmãos, tudo que fazemos deve ser centralizado em Deus. Tudo que a igreja realiza tem Deus como centro. Tudo que nós realizamos para o nosso Deus visa engrandecer o seu nome. O Salmo 148, verso 13 diz: louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Observe que diz que só o seu nome é exaltado. Eu me preocupo quando vejo que no nosso país, principalmente, eu vou usar a nossa realidade, cantores evangélicos têm sido tratados como pequenos deuses. Aquilo que antigamente você via para com músicos mundanos, as pessoas desmaiando, tendo êxtases emocionais, se arrepiando diante de alguém, de algum músico conhecido, diante de algum cantor conhecido. Você já notou que as pessoas estão tendo o mesmo comportamento diante dos chamados músicos gospel? Pessoas que, pelo menos em tese, estariam louvando a Deus e exaltando o nome de Deus, mas que na realidade têm usado dessa questão unicamente para o louvor e exaltação do seu próprio nome. A música deve ser centrada em Deus. Só o nome dele pode ser exaltado. Sabe que diferença faz isso na nossa vida? Quando nós exaltamos o nome do nosso Deus, quando nós usamos a nossa vida para exaltar a pessoa do nosso Deus, Deus nos honra. Por vezes, as pessoas querem as bênçãos de Deus, querem que Deus as abençoe ricamente, mas nunca se preocuparam em exaltar o nome de Deus. Nunca se preocuparam realmente em glorificar o nome de Deus. Têm pedido as bênçãos de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Quando nós exaltamos o nome de Deus, nós estamos dizendo a Deus que Ele é mais importante do que todas as coisas, que Ele é o centro da nossa vida. Então Ele tem nos honrado. Ele tem feito promessas, e em todas as suas promessas tem tido sim. Nós não cantamos Tu és fiel, Senhor? Sabe, em português, não ficou exatamente como está no original. No final desse hino, Tu és fiel, nós cantamos Tu és fiel a mim. Mas no inglês está dito que Tu és fiel em todas as Tuas promessas a mim. Ou seja, quando exaltamos o nome de Deus, nós estamos compreendendo isso, que Deus é fiel em todas as coisas e que Ele sim tem que ser o centro da nossa vida. Em segundo lugar, a nossa música deve promover uma visão elevada de Deus. Diz em Êxodo capítulo 20, verso 7, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você entendeu o que está escrito aqui? Não é porque as pessoas estão usando o nome de Jesus, ou dizendo que Deus é santo na letra dos seus hinos, que elas estão afirmando isso. Deus não aceita nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de questão com o seu santo nome. Notem que as pessoas que estão fazendo isso correm sério risco, porque o Senhor diz que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deus não brinca com o seu santo nome. Deus não permite que as pessoas façam chacota com o seu santo nome, piada com o seu santo nome. Deus não aceita tal tipo de coisa. Mas Deus quer um louvor, uma adoração que façam com que nós pensemos de forma elevada sobre o nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, cantaremos o teu louvor. Deus quer uma visão elevada sobre quem Ele é, e não uma visão que, infelizmente, nas letras das músicas que temos visto, torna o relacionamento que temos com Deus mais uma barganha do que um relacionamento de adoração a Ele, que é o único digno de ser adorado. Se as pessoas ouvem, ou melhor, as pessoas que ouvem aquilo que a chamada cultura gospel tem cantado
Você já imaginou se elas não terem na Bíblia o conhecimento de Deus e basearem o conhecimento de Deus unicamente por aquilo que elas estão ouvindo a música gospel cantar? A primeira coisa que eu acho que eles vão pensar é que Deus é um grande negociador. Eu dou tanto para Ele e Ele me devolve tantas vezes mais. Ou pensam que Deus talvez seja um grande empregado nosso, porque determinam que Deus faça isso, determinam que Deus faça aquilo, determinam que Deus faça as coisas de acordo com o desejo deles e não dele. Então, se a única teologia que essas pessoas têm é a música que estão ouvindo, eu não sei como e o que elas pensarão sobre Deus. Mas tenho um compromisso com Deus, que a nossa música, a música que cantamos nessa igreja, nos promova uma visão elevada do nosso Deus. Em terceiro lugar, que tenha um conteúdo bíblico saudável. Notem o que diz Paulo aos Efésios: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz claramente, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, ou seja, cânticos que sejam biblicamente corretos. Os jovens cantaram nessa noite. Romanos capítulo 8, verso 35, 38 e 39. Você pode conferir na sua Bíblia, está lá. Eles cantaram algo que Deus tem dito na sua palavra. E quão bom é quando nós cantamos o que Deus tem dito, e não aquilo que eu imagino sobre Deus. Dizendo isso, eu disse anteriormente, qual é a teologia que essas pessoas que têm ouvido essa música contemporânea terão se não tiverem contato com a Bíblia? Porque nós temos que cantar aquilo que cremos e não crermos simplesmente naquilo que cantamos. A base primeira é cantar aquilo que verdadeiramente cremos e que verdadeiramente está na palavra de Deus. E em quarto e último lugar, o nosso louvor, a nossa música deve adornar o Evangelho de Jesus Cristo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Para que em tudo, inclui a nossa música, seja um ornamento, seja um embelezamento daquilo que Deus já nos tem dito. E aqui nós concluímos da seguinte forma: nós podemos ou envergonhar o nome do nosso Deus, enquanto exaltamos a nós próprios, enquanto cantamos, ou exaltar o nome do nosso Deus, enquanto reconhecemos a nossa pequenez. O nosso louvor tem que ser o louvor de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, que adornam, que embelezam o Evangelho do Salvador. O louvor bíblico é aquele louvor que nos deixa onde nós realmente estamos, do tamanho que somos. O louvor bíblico não nos exalta, mas também não nos rebaixa, apenas diz a verdade sobre quem somos. O louvor bíblico nos deixa cientes de quão pequenos nós somos, que nós nunca merecemos o céu, que nós nunca merecemos bênção alguma, mas que a temos pela graça de Deus. O louvor bíblico deixa claro que Deus é o único digno de ser glorificado. E o louvor bíblico nos mostra claramente que o desejo do nosso coração, e nós cantamos tanto isso hoje de manhã, não é? Aqui não é meu lar, um viajante sou, o meu lar é lá no céu. Ou seja, o louvor bíblico é a expressão de um coração que deseja estar no céu com o Senhor, para louvá-lo por toda a eternidade. Lá no céu não haverá nenhuma exaltação humana. Lá no céu, nenhum homem será exaltado a não ser Jesus Cristo. Lá no céu, Deus receberá todo o louvor. E então nós, sem o pecado em nossas mentes e em nossos corações, vamos adorar o nosso Deus eternamente, como tem sido descrito em Apocalipse capítulo 19. Enquanto não chegamos lá, enquanto ainda não estamos lá no céu, o nosso compromisso é adorarmos a Ele aqui na terra, como se já estivéssemos lá. É exaltá-lo aqui na terra, como se já estivéssemos em nosso lar celestial. Então, a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, para que o nome dEle seja exaltado
e a sua igreja seja abençoada. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.